Bom, então, bom dia, pessoal. Hoje a gente vai começar um tópico novo, tá? Que é sobre transistor bipolar de junção. Mas antes da gente entrar nesse tópico, eu vou fazer uma revisão, então, sobre o último tópico que a gente viu, que foi sobre fonte de alimentação, tá? Aí vocês lembram, né, que a gente viu que tem várias etapas ali, né? A primeira etapa é o transformador, que faz a conversão, então, né, a gente continua tendo uma forma de onda alternada, de tensão alternada, a gente só ou rebaixa ou eleva o valor de tensão, tá? Depois do transformador, a gente coloca aquela ponte retificadora, então, que daí a gente vai ter uma tensão contínua, né? Lembra? A gente vai fazer com que aquele semiciclo negativo da rede fique positivo, depois a ponte retificadora. Depois a gente vai utilizar o capacitor de filtro, então o nosso valor de tensão, né, não vai mais chegar a zero. E aí depois ainda a gente vai colocar o diodo Z, né, para manter a tensão na carga num valor fixo, né, num valor estável, certo? Esses são os passos que a gente viu. Então, agora a gente vai fazer uma revisãozinha sobre isso, tá? E depois a gente entra mesmo no tópico de transistor. Bom, o que a gente viu de transformador, né? A gente viu... Deixa eu pegar aqui, acho que fica mais fácil de você enxergar. A gente viu que o transformador, né? Então, ele tem um número de espiras no primário e um número de espiras no secundário, né? E através dessa relação aqui, esse número de voltas em cada enrolamento, que a gente consegue encontrar tanto as tensões quanto as correntes, tá? Aqui tem alguns exemplos, né, de transformador, tanto pequenininhos quanto mesmo os transformadores de potência, né, que vocês podem ver aí nos postes na rua de vocês ou perto da casa de vocês, né? Daí são seus transformadores de distribuição. E, então, para a gente começar, eu quero que vocês me respondam essa pergunta aqui, tá? Então, ó, sobre transformadores, tá? Tem 4 alternativas aqui, tá? A primeira fala que os transformadores só funcionam em corrente alternada. O segundo fala que eles servem tanto para aumentar ou rebaixar o nível de tensão. O terceiro aqui fala, então, que a potência do primário é igual à potência do secundário. E a alternativa D fala que todas essas alternativas aqui de cima estão corretas. E eu quero saber de vocês, então, o que vocês acham, qual que está certa, qual que está errada, por que está certo, por que está errado. A B e a C estão certas. Eu não Ah, eu tenho meio que dúvida. tá. Então, o Emílio falou que a B e a C estão corretas. Eu fiquei em dúvida na A também. Tá. Então, realmente, a B e a C estão certas, tá, pessoal? A gente pode utilizar o transformador tanto para aumentar ou rebaixar o nível de tensão. O que a gente vai mudar no transformador se a gente quiser aumentar ou rebaixar o nível? O que será que muda nele? O número de espiras? Isso, muito bem, tá? A gente só muda o número de espiras, né? A relação entre as espiras do primário e do secundário. Daí, dependendo da relação, a gente vai aumentar ou rebaixar. A potência aqui também tá correta, tá? Por quê? Porque vocês lembram que a gente, até para achar a corrente, né? Que eu falei, né? Que se a tensão no primário for maior que a do secundário, a corrente do primário vai ser menor, porque a potência dos dois vai ser igual. Claro que isso idealmente, tá? Às vezes na prática não é exatamente igual, porque a gente tem umas perdas ali, tá? Mas a princípio, então, a potência primária é igual à potência secundária. E sim, tá, pessoal? A letra A também tá certa, tá? Os transformadores, eles só funcionam em corrente alternada, eles não funcionam em corrente contínua, porque eles funcionam através do princípio da indução, tá? Eletromagnética, então só funciona em corrente alternada, tá? Não existe, se a gente quiser fazer, né, transformar valores de tensão, né, de tensão contínua, então, tá, a gente não utiliza transformadores, porque eles só funcionam em corrente alternada. Logo, se a gente viu que essas 3 alternativas estão corretas, né, na verdade, a nossa resposta certa vai ser a alternativa D, tá? Todas essas alternativas estão corretas. Se alguém ficar com alguma dúvida aí, pode perguntar, tá? Mas então, todas estão corretas, tá? Os transformadores só funcionam em corrente alternada, servem tanto para aumentar ou rebaixar o nível de tensão, e a potência do primário é igual à potência do secundário. Então, tá, letra D aqui, todas estão corretas. Tá, beleza. Agora outra questão, ó. Se um transformador tem 1000 espiras no primário e 300 espiras no secundário, então, primeira alternativa, a tensão no secundário é igual à do primário. Segunda alternativa, a tensão no secundário é maior que a tensão do primário. E terceira alternativa, a potência do secundário é menor que a potência do primário. E a quarta é nenhuma das anteriores. E aí, o que vocês acham?
Eu acho Primeiro que tá é D. errado. Tá. Vamos indo por lá. Falaram que a Júlia falou que é D. Deixa eu abrir o chat aqui. O Emanuel também falou que é D. O Emílio falou que a primeira tá errada, né? Então vamos E a ver. segunda também. Tá, então. Olha só, se a gente tem 1000 espiras no primário e 300 espiras no secundário, a gente já sabe que a tensão não é igual, né? A tensão no secundário não é igual, porque a gente tem só se o número de espiras fosse igual para essa tensão ser igual. Então, a alternativa E tá incorreta, tá? Tá dizendo aqui que a tensão no secundário é maior que a tensão no primário. Bom, vocês lembram que a tensão, eu vou tentar escrever aqui, vai ficar horrível, mas vamos lá. Então, ó, a tensão no primário dividido pela tensão no secundário é igual o número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Tá? Ou seja, a tensão ela é diretamente proporcional ao número de espiras. Então, ó, se a gente tem aqui, ó, no primário 1000 espiras, tá? E no secundário 300, a gente também vai ter uma tensão no primário maior que a tensão no secundário, tá? Então, aqui essa alternativa B, que diz que a tensão no secundário é maior que a tensão no primário, tá errada, tá? Se fosse corrente, aí sim tá correto, tá? Porque a corrente ela é inversamente proporcional. Mas a tensão não, certo? E como a gente viu anteriormente, né, na última questão, a potência, tanto no secundário quanto no primário, é a mesma, tá? Então, né, aqui a gente sabe que a alternativa C também tá errada. Logo, só nos sobrou a alternativa B, a D, né? Que então nenhuma das questões anteriores está correta, tá? Então a alternativa correta aqui seria a D, que todas essas aqui estão erradas. Tá. E agora? É possível que a tensão do primário seja igual à tensão do secundário? Será que é possível? É, Por quê? Quando a gente porque teria só tem o mesmo número de espiras. Exatamente. É só a gente ter, né, o mesmo número de espiras, tanto no primário quanto no secundário, que a gente vai ter uma relação de 1 para 1, né? Que nem aqui, ó, o número de voltas do primário sendo igual ao número de voltas do secundário, né? A gente vai ter a tensão no primário igual a tensão no secundário, tá? Então, essa alternativa aqui é verdadeira, tá? Vocês estão muito bem hoje, muito bem. Tá, vamos ver agora. O primário tem 150 espiras e o secundário tem 50 espiras. A tensão do primário é 60 volts. Então, daí a gente tem que dizer, né, qual é a tensão no secundário. Letra C. Letra C. Quem mais? C também, Lucas. Tá. Por enquanto, todo mundo acha que é a letra C. Eu vou passar para o meu quadro. Deixa eu só... Bom, 150 e 50 e 60 volts. Eu vou fazer aqui no quadro, tá? Então, vejam só. A gente sabe... Ó, vamos todo mundo falando C aí. Eu botei aqui na tela para vocês verem. Deixa eu ver onde eu consigo escrever. Aqui. Então, olha só. A gente sabe que o número de espiras no primário é de 150 voltas, tá? E o número de espiras no secundário é de 50 voltas. Certo? A gente sabe essas duas informações. O que mais que a gente sabe? Que a tensão no primário é de 60 volts. Tá? E a gente quer saber, então, qual é a tensão no secundário. Bom, a gente sabe que o número de espiras é diretamente proporcional à tensão, tá? Então, a gente sabe que o número de espiras no primário dividido pelo número de espiras no secundário é igual a tensão no primário dividido pela tensão no secundário. Vou substituir os valores aqui, então, tá? Então, a gente vai ter 150 dividido por 50 vai ser igual a 60 dividido pela tensão no secundário. 150 por 50 vai dar 15 por 5 vai dar 3, tá? Então, 3 vai ser igual a 60 dividido pela tensão no secundário, tá? Como a tensão aqui está dividindo, eu posso passar para cá multiplicando e o 3 eu posso passar dividindo. Então, a minha tensão no secundário vai ser 60 dividido por 3, tá?
6 por 3 aqui vai dar 2, né? Então, a minha tensão no secundário vai ser de 20 volts. Tá? Então, acho que vocês todos acertaram, né? A gente tem que ir lá e ver qual é a nossa alternativa, então, de 20 volts, que no caso é a letra C aqui, né? Então, é isso aí mesmo, tá? E é assim que a gente calcula a tensão no secundário. Aqui, ó. Opa. Letra C, né? Tensão no secundário é 20 volts, tá? É só utilizar a relação de transformação, então, para a gente encontrar a resposta aqui. E agora, vejam só. Se uma pilha de 12 volts for ligada no primário de um transformador, e a gente tem aqui o número de espiras, né? O número de espiras do primário é 10, o número de espiras do secundário é 1, tá? Então, aqui eu quero saber, né, quantos volts a gente vai ter no secundário. E aí? O Lucas falou que é a letra D. Por que não vai funcionar, Lucas? A pilha é corrente contínua. Isso, muito bem, né? Uma pilha, ela é uma fonte de corrente contínua, né? E a gente aqui, no caso, a gente já viu que o transformador só funciona em corrente alternada, então não vai funcionar, tá? Porque a gente tem uma corrente aplicada ali que é contínua, tá? Vocês estão muito bem hoje. Tá? Beleza, essa era a parte de transformador. Se alguém tiver alguma dúvida de transformador, tanto né, como ele funciona, como resolver algum exercício, pode me perguntar. Depois, né, do transformador, que a gente viu que pode tanto rebaixar quanto elevar a tensão, tá? Lembrem só também, né, tensão alternada, não tensão contínua. Daí a gente coloca, né, a ponte retificadora, um retificador de onda completa, então, que daí a gente vai ter, né, a nossa tensão toda contínua. E depois a gente vai colocar o capacitor, tá? Aí vocês lembram, né, que a gente, que eu falei lá na aula, que nem aqui, se eu colocar o capacitor, né, em série com uma fonte de tensão, o capacitor vai se carregar até esse valor dessa fonte de tensão. Então, ele vai ficar com esse valor, tá? Se eu remover o capacitor do circuito, ele vai continuar carregado, tá? E ele só vai se descarregar quando eu colocar ele num circuito de novo, que nem aqui, ó, se eu colocar ele daí só em série com um resistor, né? Aí ele vai descarregar, então, essa energia que ele acumulou no resistor, tá? Então, capacitores são elementos armazenadores de energia, tá? E a gente viu, então, né, que conforme, então, olha só, aqui a gente tinha, né, uma tensão do secundário, tá? Digamos, pensem que essa tensão em vermelho seria a tensão logo após o transformador, tá? Aí depois a gente vai passar, então, pelo diodo, tá? Pelo circuito retificador, que daí a gente vai ter essa tensão aqui, ó, esse semiciclo negativo aqui, ó, ele vai ser positivo também, né? E depois que a gente colocar o capacitor, então, o nosso valor de tensão não vai mais chegar a zero, ó. Vocês estão vendo que tem um valor mínimo aqui, ó, tá? Por quê? Porque aqui eu coloquei um capacitor de 100 micro, tá? Então, ó, ele tá aqui, né? Ele tá descarregando, mas como esse valor de capacitor é pequeno, tá? Ele não consegue armazenar tanta energia, tá? Então, ele consegue, né, fazer com que não chegue mais a zero, mas, né, continua a ter uma ondulação grande aqui, né? Aí, olha só, coloquei um capacitor maior, coloquei um capacitor de 500 micro. Então, olha, aumentei 5 vezes o valor do capacitor. Então, vejam, ó, que esse valor aqui, ó, né, ele já aumentou, ó. Então, agora a nossa ondulação de tensão é menor, desculpa, né, porque agora, ó, ele chega aqui num valor maior. E se eu colocar um capacitor bem maior ainda, vejam, 2000 micro aqui, né, eu aumentei 4 vezes ainda. Aí, vejam, a gente vai ter uma ondulação de tensão aqui, ó, bem pequenininha, né? Tá? Então, a gente vai conseguir reduzir ainda mais, né? Tentar deixar isso aqui num valor mais estável possível, tá? Que daí depois, sim, o próximo passo seria o diodo Zener, tá? Vocês fizeram os exercícios lá, né? Que vocês tinham que mudar os valores, né? E vocês tinham que projetar, então, o capacitor de acordo com a ondulação de tensão, né? Então, vejam que aqui, conforme eu vou aumentando o capacitor, a minha ondulação de tensão vai diminuindo, tá? Quanto maior o capacitor, menor vai ser a minha ondulação na tensão da saída, certo? Por isso que, né, até no exercício lá que vocês tinham que simular, se você colocasse um capacitor, acho que vocês tentaram colocar de 5 micro, 10 micro, que nem alterava o circuito, né? Por quê? Porque ele não conseguia armazenar energia suficiente para descarregar na carga, né? Então, a nossa tensão continuava indo a zero aqui, tá? Então,
Claro, depende do circuito, depende dos valores de tensão, depende dos valores de corrente, para a gente conseguir, então, projetar aqui o capacitor, né, para suprir o nosso circuito, tá? Mas agora, olha só, eu tenho esse circuito aqui, tá? Então, vejam, eu tenho o transformador, aí eu tenho aqui o circuito retificador, tá? O meu capacitor de filtro, aí aqui eu tenho o diodo Zener e a minha carga, que é o RL aqui, tá? Aí, olha só, eu tenho, então, ó, suponho o circuito ao lado sendo. Então, a tensão do primário, tá? A tensão aqui no primário é 220 volts RMS, tá? Então, essa tensão aqui no primário. Já a tensão no secundário é 22 volts RMS, tá? Então, beleza, sei a tensão no primário, sei a tensão no secundário, tá? Depois que eu tô dizendo, o meu VC mínimo é 25 volts. O que seria o VC mínimo? Deixa eu voltar para o quadro aqui, só para eu desenhar o circuito, para vocês entenderem o que são todos esses valores. Deixa eu pensar como eu vou colocar aqui. E deixa eu colocar o quadro aqui. Tá. Então, eu tenho ali primeiro a minha fonte de tensão. Então, eu tenho a fonte de tensão, tá? Que ela tem 220 volts RMS, tá? Tá escrito 220 volts RMS aqui, tá? Aí aqui eu tenho o meu transformador. E eu sei que a tensão aqui, tá, pessoal, é 22 volts RMS. Tá? Aí, beleza, aqui eu tenho a ponte retificadora. Então, tem um diodo. Beleza. Aí, agora, eu tenho o capacitor. Tá? E aí, como vai ser a tensão no meu capacitor? Pensa aqui, né? Aqui, no caso, pensando na minha fonte, eu tinha um valor assim, tá? De 220 volts RMS. Aí, aqui eu já vou ter um valor menor, né? Que aqui o meu valor, então, vai ser de 22 volts RMS. Aí, depois da ponte retificadora, né, meu valor de tensão vai ser assim, né? E pensando aqui no capacitor, né, ele não vai mais ser assim. Então, pense que a gente tinha um valor assim, e com o capacitor, né, esse valor não vai mais chegar a zero, certo? Então, a nossa tensão, né, após o capacitor, ela vai ser um valor mais ou menos assim, né? Tá? Aqui embaixo. E aquele valor ali que tem alguma VC mínimo, tá? Seria esse valorzinho aqui, tá? O valor mínimo de tensão, então, depois do capacitor, tá? Esse que é o VC mínimo, só para vocês entenderem, então, o que é esse VC mínimo que está escrito ali. Então, se a gente voltar para o problema... Ó, então, esse VC mínimo aqui, ó, que é 25 volts, então é a tensão aqui após o capacitor, tá? O valor mínimo que a tensão vai chegar aqui, não é mais 0 volts, tá? O que mais que a gente sabe? Que a tensão no diodo Zener aqui, então, esse diodo Zener, ele é de 20 volts, tá? A corrente na carga, então, a corrente em RL aqui, ó, é 50 miliamperes, tá? E a potência máxima, então, do Zener, lembra que a gente especificava, né, o diodo Zener pela potência e pela tensão dele, tá? Ele é 2 watts, ok? E a gente precisa calcular algumas coisas aqui, tá? Então, vamos ir fazendo por ordem, tá? Vamos primeiro calcular aqui, digamos, a letra A, que é a relação entre o número de espiras, né, do primário sobre o número de espiras do secundário. Então, vamos calculando por ordem, daí vocês me digam a resposta, depois eu vou fazendo aqui, até a gente encontrar a alternativa, então, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é calcular a relação de espiras, tá? A relação entre o número de espiras do primário e o número de espiras do secundário. Então, quero que vocês calculem para mim e me digam quanto que vai ser, né, esse número de espiras. 10, tá? A Júlia falou que é 10. Quem mais? Isso, tá. Por quê? Então, vejam só. Deixa eu voltar para o quadro aqui. A gente sabe, né, que o número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário é igual
a tensão do primário dividido pela tensão do secundário, tá? E a gente conhece esses dois valores, né? A gente conhece tanto a tensão do primário quanto a tensão no secundário, tá? Então, a tensão do primário é 220 volts e a tensão no secundário é 22. Tá? E se a gente cortar aqui, então vai ser igual a 10, tá? Então, a minha relação de transformação aqui, né, entre o número de espiras do primário e o número de espiras do secundário é 10, tá? Por isso que a primeira resposta ali, então, é 10, tá? A gente já sabe qual é a relação de espiras, tá? Então, ó, vejam. Sabendo que é 10, a gente já consegue eliminar a alternativa B, ó, porque aqui diz que o número de espiras ó, é 0,1. Então, a gente já sabe que a alternativa B está incorreta, tá? Beleza. Sabemos, então, a relação aqui de espiras, que é 10. Ok, agora eu quero saber qual é o valor de pico da tensão no secundário, tá? Que é a tensão aqui, ó, deste lado do transformador. Qual será que é o valor de pico? Como eu faço para encontrar esse valor de pico do secundário? Tem aquela equação que dá Tá, para usar qual? com o valor RMS daí. Que equação, Julia? É o VRMS igual ao valor de pico dividido por raiz de 2. Uhum. E daí, como eu faço para encontrar o valor de pico? Aí Eu divido o múltiplo. substitui. Uhum. Tá, então, vamos ver. Deixa eu colocar o quadro de novo para vocês. Então, a Júlia falou, né, que o valor RMS vai ser igual ao valor de pico dividido por raiz de 2, tá? Se eu quiser encontrar, então, o valor de pico, né, e se eu tenho aqui o valor RMS, é só fazer o contrário, né? Eu passo raiz de 2 para lá multiplicando. Então, o meu valor de pico vai ser igual a raiz de 2 que multiplica o meu valor RMS, tá? Então, o que eu preciso fazer é multiplicar o meu valor RMS por raiz de 2. Então, o meu valor de pico vai ser raiz de 2 vezes 22 volts. Quanto que vai dar? Alguém calculou aí pra gente? E aí, quanto que dá raiz de 2 vezes 22? 6,63. 6? Tu não dividiu em vez de multiplicar? Não, eu fiz a multiplicação. E deu 6? É 6,63. Não, porque vai dar um número maior que 22. Porque raiz de 2 é Ah, 1, não, então 30,1. É, é 31, alguma é coisa, né? 31,1. Tá. Que eu Então fiz vai dar errado? 31 e eu acho que é 13 aqui até. Tá, deixa eu ver, acho que a Mariana falou aqui também. 31,1. Tá, ok. Então, beleza. Agora a gente sabe qual é o nosso valor de pico também, tá? Então, assim, ó, sabendo, né, a gente já consegue eliminar aqui a alternativa A também, né? Deixa eu voltar meu mouse para cá. Aqui. Então, ó, porque aqui diz que o valor de pico é 21. A gente sabe que não é 21, é 31. Tá? Então, o valor de pico aqui vai ser 31. Nossa, é péssimo escrever aqui. 31,1. Então, a gente ficou entre a alternativa C e D. Ok. Agora eu quero saber o valor de RL, tá? Que é esse resistor aqui, ó. Tá? E como vocês acham que a gente pode encontrar o valor desse resistor? Alguém tem alguma ideia de como a gente pode encontrar esse valor de resistor aqui? Com a corrente? Tá, qual corrente? A corrente que passa no RS? Não, essa corrente aqui, ó, é a corrente que passa no RL, tá? Não é a do RS.
Então, é com essa corrente sim, tá, pessoal? Essa corrente aqui é a corrente da carga, tá? Essa corrente aqui é a que passa no resistor RL, beleza. Eu tenho a corrente, mas eu preciso saber qual é a tensão nesse resistor, né? Como é que eu descubro qual a tensão nesse resistor? Isso, lei de Ohm, tá? Mas qual é o valor de tensão nele, Júlia? Como eu sei qual é o valor de tensão nele? Ó, analisem os dados que vocês têm e analisem o circuito. Como a gente sabe qual é a tensão nesse resistor aqui? O Lucas falou que é 20 volts. Por que é 20 volts, Lucas? Isso. Então, olha só, pessoal. A gente sabe que o Zener, ó, ele tem 20 volts, tá? Essa é a tensão de Zener desse diodo aqui, tá? E vejam, esse diodo, ele tá em paralelo com essa resistência, tá? Então, a tensão aqui na resistência vai ser igual à tensão aqui no diodo Zener, tá? Então, a gente sabe qual é a tensão no resistor e a gente sabe pelo problema, né, que a corrente é 50 miliamperes. Então, agora é só a gente aplicar a lei de Ohm aqui, tá? Que a gente consegue encontrar, então, qual é a resistência RL, tá? Que se a gente fosse só por eliminação aqui, né, a gente ia ver que é 400 ohms, porque é a única resposta que tem aqui. Mas deixa eu fazer aqui para vocês verem, então. Deixa eu voltar aqui para o quadro. Bom, então a gente sabe que a tensão... Bom, a gente já tinha visto desde o início, né, que nem a Júlia falou, que para a gente achar, então, o valor da resistência, era só a gente aplicar a lei de Ohm, que seria, né, a lei de Ohm, a tensão no resistor dividido pela corrente no resistor, a gente vai encontrar a resistência. Como a gente encontra a tensão no resistor? Como ele está em paralelo com o diodo Zener, né? Então, a tensão no resistor é igual à tensão no diodo Zener. Pelo problema, então, a gente sabe que é de 20 volts. Então, a gente já sabe que a tensão no resistor é de 20 volts. Pelo problema, se vocês olharem lá, né, no que está escrito no enunciado, a corrente na carga é 50 miliamperes, tá? Então, eu sei aqui, né, que a minha resistência vai ser 20 dividido por 50 mili, que é 50 vezes 10 na menos 3, tá? Como eu posso resolver aqui? Tá? Se eu tenho aqui, ó, esse expoente, se eu quiser só passar esse 10 mili para cima, tá, pessoal? Como o expoente é negativo, eu posso passar para cima com o expoente negativo, tá? Positivo, desculpa. Então, eu vou ter 20 vezes 10 na 3, tá? Para eu passar, então, isso para cima, é só eu trocar aqui o sinal do expoente. Dividido por 50. Que eu vou ter, então, 20 com 3 zeros atrás. Então, vai ser 21, 2, 3, dividido por 50, tá? Esse zero eu corto com esse zero. E se eu dividir 20 por 5, eu sei que é 4, tá? Então, por isso que aqui fica 4 e os dois zeros. Então, eu tenho 400 ohms, tá? Então, o meu valor de resistência, tá? A resistência da minha carga é de 400 ohms, tá, pessoal? Assim que a gente chega, então, nesse valor. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Todo mundo entendeu como a gente fez? Como a gente encontrou primeiro qual era a tensão, né, em cima do resistor? Porque o resistor estava em paralelo com o Zener. A corrente, então, já estava no enunciado, e daí aqui é só a gente dividir, né? 20 por 50 mil. No caso, eu só usei a propriedade aqui, né? Que se a gente quer passar todo esse termo para cima, né? Só a gente fazer o expoente, então, ficar positivo. Aí 20 vezes 10 na 3 dá 20 mil, dividido por 50 vai me dar 400 ohms. Tá, então, beleza. A gente já sabe qual é o valor do resistor, que é 400 ohms, que a gente ainda continua com as duas alternativas, tá? A gente tem agora, então, ó, para saber o valor do resistor RS, tá? Que é esse resistor aqui, ó, tá? E
Para a gente saber o valor dele, tá? Aí a gente não calculou isso em fonte de alimentação, mas a gente calculou isso lá quando a gente fez o diodo Zener. Lembram quando a gente estava aprendendo sobre o diodo Zener, a gente fez exercícios sobre isso? Que a gente tinha que calcular o valor desse resistor, né? Que ele tem um valor mínimo e um máximo que ele pode ser, tá? Como a gente calcula isso? Bom, o que tem aqui nas equações, tá? Ó, a corrente na carga, que a corrente na carga a gente já conhece, né? Que a gente já usou até para calcular, então, ali. Que a corrente na carga é esse valor aqui, tá? Então, a gente já conhece qual é a corrente na carga, tá? Qual é o valor do Zener, de tensão do Zener? Bom, o V Zener a gente também já conhece, que é 20 volts, tá? O que mais? O V em máximo e o V em mínimo. Tá, pessoal, o que seria isso aqui? Isso aqui seria aquela tensão no capacitor, que nem eu falei, tá? Então, o V em mínimo, tá? Vai ser aqui os meus 25 volts, tá? Porque daí lembrem que a tensão não vai mais chegar a zero, tá? Ela vai chegar num valor mínimo, que é 25 volts. E a minha tensão máxima, aqui no caso, vai ser a tensão de pico do secundário, tá? Porque, então, a tensão ali no capacitor, né, ela vai variar entre o valor máximo, que é o valor de pico, e o valor mínimo, que é aqui que ele deu 25 volts, tá? Então, eu também conheço aqui o V em máximo e o V em mínimo, tá? O que falta eu conhecer é o meu IZ máximo. E alguém lembra como a gente calcula, então, a corrente máxima no diodo Zener? Como que a gente calcula a corrente máxima no diodo Zener? É a potência máxima dividido pela tensão máxima. Isso, muito bem. Então, ó, para a gente calcular, né, a corrente aqui no Zener, né, a corrente máxima, é só pegar a potência máxima do Zener e dividir pela tensão do Zener, tá? Assim eu vou encontrar qual é a corrente máxima. Se eu encontrar a corrente máxima, é só, né, eu tenho todos os valores agora, é só aplicar aqui nessa equação, nas duas, tá? E eu vou saber qual é o valor mínimo da resistência e o valor máximo que o RS pode ter. Isso, conhecendo, então, o valor máximo e o mínimo, né, a faixa que ele pode variar, eu vou conseguir encontrar aqui a alternativa correta, tá? Mas a gente pode ir fazendo por partes, então, tá? Calculem para mim, então, qual é essa corrente máxima aqui no diodo Zener. Zero ponto 1. Tá. Deixa eu ver se eu consigo deixar metade em cada tela. Peraí. Eu vou colocar o quadro aqui. Bom, então olha só. Primeiro a gente tem que saber, né, qual é a corrente máxima no Zener, tá? Então, o meu IZ máximo, tá? Vai ser, então, a minha potência máxima no diodo Zener dividido pela tensão do Zener, tá? Então, meu IZ máximo vai ser a potência máxima, que é de 2, dividido pela tensão do Zener, que é de 20, tá? Então, aqui eu tenho 0,1, tá? Que nem a Júlia falou. Então, o meu IZ máximo é 0,1 amperes. Ok, já conhecemos esse valor. Vamos ver o resto. Então, deixa eu deixar a apresentação aqui. Deixa eu ver o slide que eu tô. Este aqui. Tá? Então, beleza, ó, pessoal. A gente tá. Vamos calcular primeiro o R mínimo, tá? O valor mínimo da resistência, ok? Ó, eu conheço aqui, ó, o IZ máximos, tá? O que eu preciso conhecer? A corrente na carga. Bom, a corrente na carga é que nem o problema deu aqui, ó, tá? Então, é 50 miliamperes, tá? Então, eu sei, ó, que o meu IL vai ser 50 miliamperes, tá? O que mais? O meu V Zener, eu conheço, né? Eu já usei ele também antes, que é 20. Então, o meu V Zener vai ser 20 volts. E o meu V em máximo, tá, pessoal? Na verdade, é essa tensão aqui no capacitor, tá?
que essa tensão máxima é o valor de pico que a gente calculou antes, né? Porque a gente já tinha calculado o valor de pico do secundário, lembra? Então, o meu VI máximo ali, o que seria o meu valor de pico do secundário, é de 31,1, tá? Então, beleza, eu tenho todos os valores aqui, ó. Posso calcular já a resistência mínima, né? Que a gente está calculando a faixa de valores que o RS aqui pode ter. E qual que é essa resistência mínima, então? Vou esperar vocês calcularem aí. Eita. E aí, conseguiram calcular? Estão calculando ainda? Oi, alguém encontrou o valor? Ó, vejam só, essa é a equação, tá? Então, vamos lá. A minha tensão máxima é a tensão de pico, que a gente já calculou antes, tá? Por quê? Porque, pensem, no capacitor, né, o valor de tensão, ó, logo após o secundário, né, a gente tinha essa tensão aqui, né? Depois, com o diodo, então, né, com a ponte retificadora, a gente ficou com uma tensão assim, tá? Já com o capacitor de filtro, né, a gente ficou aqui, aí ele descia, daí assim, né? Que daí o capacitor ia filtrando, tá? E é entre esses dois valores que a gente vai usar, ó, pessoal. Esse aqui, ó, seria, então, o meu VI máximo, e esse aqui seria o meu VI mínimo, tá? São esses valores aqui que a gente vai utilizar. O meu VI máximo é o que a gente já calculou antes, que é o valor de pico, né? Que é 31,1. E o meu VI mínimo é o que o problema me deu, que no caso ali é de 25 volts, tá? Então, são esses dois valores de tensão que a gente vai utilizar aqui. Tá? Então, aqui o meu VI máximo é o meu valor de pico, que é 31,1. Meu V-Zener diz o problema, que é 20 volts. O meu IZ máximo a gente acabou de calcular, né? Que a gente só pega a potência do Zener e divide pela tensão do Zener, que a gente viu que é 0,1. E a minha corrente de carga, o enunciado me deu que é 50 miliamperes, ou seja, 0,05. Tá? Então, agora o meu R mínimo vai ser 31,1 menos 20 vai dar 11,1. E aqui, né, 0,1 mais 0,05 vai me dar 0,15. Tá? Então, se eu fizer essa operação aqui, tá? Eu vou chegar, como a Júlia falou, eu tinha calculado, mas eu não sei onde eu calculei, em 74 ohms. Alguém mais calculou para ver se é esse valor mesmo? Eu lembro que era 70 e alguma coisa. Vamos ver. 74? Beleza. Então, né, o meu resistor mínimo é de 74 ohms, tá? Então, ok, a gente conhece o valor mínimo de resistência que a gente pode ter ali no RS. Será que isso nos ajuda? Vamos ver, né, o que diz aqui no nosso problema. Ó, as alternativas são 80 ohms e 85 ohms. Então, só calculando a resistência mínima, qualquer uma dessas duas podem ser, né? Porque elas são acima de 74 ohms, tá? Então, a gente vai ter que calcular, assim, qual vai ser o valor do RS máximo, para a gente daí, né, tentar descobrir se calculando o RS máximo a gente consegue ver qual desses valores vai ser, tá? Então, a gente vai ter que calcular aqui o RS máximo, tá?
Ó, vejam o que que muda. Agora a gente, em vez de utilizar o V em máximo, a gente vai ter que utilizar o V em mínimo, que é como eu falei para vocês, né? O valor aqui é o VC mínimo, então, que é de 25 volts, tá? E aqui, né, a gente está utilizando aqui, ó, a corrente mínima no Zener. Por quê? Vocês lembram que a corrente mínima no Zener é 10% da corrente máxima, tá? Então, o fato de eu aqui, ó, estar multiplicando a corrente máxima por 0,1 quer dizer que aqui eu vou ter, então, a corrente mínima no Zener, tá? Então, vamos calcular aqui agora o nosso R máximo, tá? Eu vou apagar isso aqui, tá? E vou... Opa, e vou calcular, então, aqui o R máximo. Então, vejam. O meu RS máximo vai ser a minha tensão, né, em mínima, menos a minha tensão do Zener, dividido aqui, a gente pode chamar de IZ mínimo até, tá, pessoal? Mais a minha corrente de carga. Por quê? Porque o meu IZ mínimo vai ser 10% do meu IZ máximo. Tá? Então, o meu IZ mínimo vai ser 0,1 vezes o meu IZ máximo, que é 0,1 também, tá? Então, se eu multiplicar aqui um pelo outro, tá? Eu vou chegar em 0,01 amperes, tá? Então, essa é a minha corrente mínima, tá? 10% da corrente máxima. Ok? Então, agora vamos substituir aqui, tá? O meu V em mínimo dá lá no problema, que é 25. A minha tensão do Zener é 20. O meu IZ mínimo, então, é 0,01. E a minha corrente de carga continua a mesma, que é 50 miliamperes, tá? Então, ó, o meu RS máximo vai ser aqui, ó, 25 menos 20 vai dar 5. E aqui, né, vai me dar 0,06. Então, o meu R máximo vai ser 5 dividido por 0,06. Quanto que vai dar esse valor? 83. Beleza, então a gente encontrou o valor máximo de resistência. Então a gente sabe, né, que o nosso RS, né, ele pode ter um valor de 74 ohms a 83 ohms, tá? Então eu posso escolher um valor entre esses dois aqui para minha resistência em série ali, tá? Com o Zener e a carga, ok? Sabendo isso, a gente pode voltar agora para o enunciado do nosso problema. E aí, qual vai ser, então, a alternativa correta? A C ou a D? A D? Por que a D, Júlia? Vejam, pessoal, o meu valor de resistência máxima é 83, tá? Então, o valor máximo que eu posso ter na resistência é 83. Então, a letra D não pode ser, por quê? Porque aqui é 85. Então, ela passa 2 ohms da nossa resistência máxima. Pelo que a gente calculou, a gente viu que a nossa resistência, né, tinha que estar, então, ó, o R mínimo aqui foi 74 e a minha resistência máxima foi 83, tá? Então, o meu valor de resistência tem que ficar entre 74 e 83, tá? Então, por isso que a letra D, ela tá incorreta, tá? Porque aqui diz que é 85 ohms, a gente não pode ter 85, a gente pode ter no máximo 83. E por isso, então, né, que a C é a correta, porque aqui o nosso resistor sério, então, né, vai ser de 80 ohms, e esse valor tá entre esses dois valores aqui, tá? Conseguiram entender, então, por que, que a alternativa C aqui é correta e todos os cálculos que a gente fez? Alguém não entendeu como calcular alguma coisa? Tudo ok? Alguém está com alguma dúvida? Alguém não entendeu algum dos cálculos que a gente fez, né, até encontrar todas as alternativas aqui, todas as respostas? Tranquilo? Então, vejam.
A nossa resposta é a letra C, tá? Todos os valores são corretos, tá? Só não é letra D aqui por causa do 85. Certo? E aí, então, entramos em transistor, tá? Então, já demos uma revisada aqui em fonte de alimentação, agora a gente vai entrar em transistores, tá? Então, vou fazer uma breve introduçãozinha aqui, tá? E depois eu explico para vocês como ele funciona ali, qual é o princípio da operação, o princípio do funcionamento dele, tá? E a gente vai começar, então, a falar disso. Beleza. Então, o transistor, ele foi desenvolvido lá, antes existiam as válvulas, tá? Há um tempão atrás, e então foi criado o transistor, tá? E foi um marco, assim, porque tanto os circuitos integrados como muitas coisas não é que eles são formados por uma combinação de transistores, tá? Então, quando eles surgiram, eles eram maiores. Deixa meu mouse aqui. E hoje, né, a gente tem, então, muitos transistores dentro de quase tudo que a gente utiliza, tá? E eles são muito pequenos. Só para vocês terem uma noção, tá? Então, lá, se em 1971, né, a gente utilizasse ainda aquela tecnologia, tá? Cada transistor que existe hoje, ele gastaria 4.000 vezes mais energia, tá? Então, vejam, como a gente conseguiu reduzir o tamanho e também a quantidade de energia que a gente precisa, né? Para as operações que hoje utilizam transistores, tá? O que mais, ó? Um smartphone, então, teria o tamanho de uma geladeira, então vejam, né? E seriam 100 mil vezes mais caros, tá? E vejam só, para vocês terem uma noção do tamanho desse componente, cabem 3.000 portas de um transistor na espessura de um fio de cabelo. Então, vejam, pensem na espessura de um fio de cabelo e pensem que cabem 3.000 transistores nessa espessura, tá? Por isso que a gente tem aí os circuitos integrados, os processadores, né, que eles têm tantos transistores e são tão pequenos, tá? Então, vejam como isso propiciou, né, o aumento, o avanço da tecnologia. Olha só, em 1989 foi lançado esse processador da Intel e ele tinha, ó, 1.180.000 transistores, tá? E vejam, em 2010 foi lançado um, olha que tem mais que o dobro. É mais que, não é mais que o dobro. É sim, bem mais que o dobro. Né? Que tem 2 bilhões, então, ó, de transistor dentro de um processador, tá? E vejam, ó, aqui a gente tem o tamanho, então, desse processador. Não é o tamanho do processador. Não. Vejam que, então, a tecnologia aqui, né, o tamanho do transistor diminuiu mais, tá? Então, só para vocês pensem que isso é um dispositivo muito pequeno, tá? Então, qualquer coisa interfere. Por isso, olha aqui está dizendo, ó, o ambiente onde os processadores são fabricados é 10.000 vezes mais limpo que uma sala de cirurgia. E que um grão de poeira em um chip equivale a uma montanha em cima de uma casa. Porque imagina, um grão de poeira é muito maior do que o tamanho de um transistor, tá, pessoal? Então, por isso, né, que são ambientes extremamente limpos, tá? Que são feitos, então, os processadores, tá? E a base de todo o circuito integrado, então, também ela é feita com transistores, tá? Que transistor é uma chave, que a gente vai ver agora, então, o que é um transistor. Tá? Deixa eu só apagar aqui. Então, olha só, o transistor agora, ele tem 3 materiais semicondutores. Vocês lembram do diodo que tinha só 2? Então, deixa eu só pegar aqui e dar uma revisada no diodo com vocês. Então, vamos lá. A gente viu, né, na nossa primeira aula, a gente já começou a ver os diodos, né? O que era o diodo? Bom, um diodo era uma junção de 2 materiais, né? Então, lembra, a gente tinha... né? Aqui, eu falei, então, que a gente juntava 2 materiais, né? Um material do tipo P e um material do tipo E. O que o material do tipo P era formado? Vocês lembram? Tinha um excesso de Q aqui no material do tipo P. E aí? O que a gente viu lá na nossa primeira aula sobre os tipos de materiais? Isso, muito bem, Mariana. Então, o material do tipo P, ele tinha um excesso de lacunas, né? Que aqui eu vou colocar, então, como se fosse cargas positivas, tá? Então, beleza. Tínhamos um excesso de lacunas aqui no nosso material do tipo P. E o material do tipo E, a gente tinha o quê?
Isso, elétrons. Então, aqui a gente tinha, né, elétrons. Bom, beleza. Quando a gente juntar, então, aqui a gente tem o material tipo P, aqui o material tipo N, a gente juntou os dois, tá? A gente tem uma junção PN aqui, tá? Aí vocês lembram que essas cargas do meio aqui, então, elas se recombinavam, né? Deixa eu desenhar melhor. Então, vejam, aqui a gente tem o positivo e aqui o negativo, e elas se atraem, né? Então, essas cargas aqui, elas se atraíam, né? Aí as lacunas iam para cá e os elétrons vinham para cá. Aí vocês lembram que a gente formava, então, uma camada de depressão aqui, ó, que aqui a gente ia ter íons, tá? Por causa dessa recombinação das lacunas e dos elétrons, então todas as lacunas que estavam aqui perto dessa região, todas as lacunas, né, que estavam aqui perto dessa região se recombinavam com os elétrons que estavam ali, né? Então aqui, ó, a gente ia ter íons, tá? Então, né, sobravam então as lacunas mais para cá e os elétrons mais para lá. E a gente chamava essa zona aqui do meio, né, de camada de depressão, tá? Então a gente tinha aqui uma barreira, né? Certo? E aí, dependendo da maneira como a gente polarizava isso, a gente polarizava diretamente ou inversamente, reversamente. Se eu pegasse, por exemplo, né? Ah, só uma coisa, vocês lembram como era, então, o nome desse lado aqui da camada do tipo P e o nome dessa camada aqui do tipo N? Como a gente chama os terminais, então, do diodo? Isso, ânodo e cátodo, né? Então, aqui o terminal positivo a gente chama de ânodo e o negativo aqui era o cátodo. Tá? Se a gente pegava, então, ó, e aplicava ó, opa, aí pode ser assim. Então, ó, se eu aplicava aqui, então, né, uma fonte de tensão, tá? Com o positivo no cátodo e o negativo no ânodo, o que acontecia? Ó, veja. Se eu tô aplicando o positivo aqui, ó, agora eu tenho cargas positivas aqui, ó. Tá? E se eu tenho negativo aqui, eu tô aplicando cargas negativas aqui. O que isso vai acontecer? Bom, cargas positivas e negativas se atraem, né? Então, vejam, essas cargas aqui, ó, que já estão aqui mais para a ponta, né? Por causa da minha camada de depressão, elas vão se afastar ainda mais para as extremidades, tá? Por quê? Porque aqui agora a gente tem cargas positivas aqui que estão atraindo elas. A mesma coisa desse lado, né? Agora que eu tenho cargas negativas que vão estar atraindo essas cargas positivas, as lacunas, tá? Então, agora, polarizando desse jeito, tá? Eu tô aumentando ainda mais aqui a minha zona de depressão, tá? Porque as cargas estão indo cada vez mais para as extremidades, tá? E é por isso que dessa maneira, né, aqui não há circulação de corrente, tá? Porque a gente tem uma barreira aqui maior ainda que antes, tá? E essa, então, é a polarização, né, reversa do diodo, tá? Por isso que quando a gente, então, coloca, né, um sinal positivo aqui no cátodo, né, a gente não tem condução decorrente pelo nosso diodo, tá? Agora, já, se eu inverter a polaridade, né, dessa minha fonte de tensão, então agora, se eu colocar cargas positivas aqui no ânodo e cargas negativas no cátodo, né, então agora aqui, ó, eu vou ter cargas positivas aqui e vou ter cargas negativas aqui, tá? Positivo e positivo, então, se repele, negativo e negativo se repele, tá? Então, essas cargas positivas aqui, ó, eu vou estar empurrando elas em direção ao centro. E essas cargas negativas aqui, eu também vou estar empurrando elas em direção ao centro. Então, agora eu vou conseguir quebrar essa zona de depressão, né? E daí sim, né, vai conseguir, então, passar corrente aqui, né? Daí agora sim, né, eu vou ter uma circulação de corrente aqui no meu diodo, porque eu acabei quebrando essa zona de depressão. Eu acho que a imagem do meu vídeo tá mais devagar, daí eu tô falando e não tá junto. Tá, mas vejam,
como aqui a gente tem as cargas positivas e elas estão repelindo, então, essas cargas positivas, e aqui a gente tem as negativas e estão repelindo essas, né? A gente vai ficar com uma zona de depressão, né? Ela vai juntar, né, essas cargas para cá. Então, a gente não vai ter mais zona de depressão, então vai propiciar a condução decorrente pelo nosso diodo. Por isso que também tem um valor mínimo dessa tensão que a gente tem que colocar aqui, né? Nos diodos de silício em torno de 0,7 volts e nos diodos de germânio em torno de 0,3 volts, tá? Essa tensão mínima, então, para a gente quebrar essa zona de depressão aqui, tá? E conseguir, então, que haja passagem de corrente, tá? Então, esse era o princípio lá do diodo que a gente viu. Porém, agora, no transistor, ele tem 3 camadas, tá? Aí, só para lembrar, então, em relação ao diodo, né, vocês lembram que a gente não tinha como controlar em si quando o diodo ia conduzir ou não, né? Depende do circuito que ele estava inserido, né? Se ele estava diretamente polarizado, então ele ia propiciar a passagem de corrente. Se ele estivesse reversamente polarizado, então não ia passar corrente por ali. Agora, no transistor, a gente tem 3 junções aqui, tá? Opa, deixa eu desenhar mais para baixo. A gente tem 3 materiais semicondutores, então, tá? Então, a gente pode ter NPN, tá? Assim como a gente pode ter PNP, tá? Então, veja, agora a gente tem 3 junções semicondutoras, tá? E esse vai ser, então, o transistor, tá? Que ele é chamado de transistor bipolar de junção, tá? Então, o nome é transistor bipolar de junção, porque agora a gente tem 2 junções, né? Que antes no diodo a gente tinha só uma. Ou também, né, pessoal, a sigla que é utilizada, então, é TBJ, tá? Ou TJB, depende se a gente for utilizar em inglês ou não, tá? Mas se vocês ouvirem falar, então, de TBJ, seria o transistor bipolar de junção, tá? Ok. Bom, no diodo, antes a gente tinha, né, então, 2 lados, né? O ânodo e o cátodo. Agora, eu vou falar mais do NPN, tá? Então, vejam, aqui, então, a gente vai ter o NPN, tá? E agora não é mais ânodo e cátodo, tá? Agora a gente tem 3 terminais, tá? Então, a gente vai ter um terminal que vai ser... Deixa eu escrever um terminal, então, vai ser o emissor, tá? O do meio aqui, tá? O terminal do meio. Tanto no NPN quanto no PNP vai ser a base. E o outro terminal vai ser o coletor. Tá? Então, beleza. Temos agora os 3 terminais, né? Aqui a gente tem 2 junções, tá? Por isso que é um transistor bipolar da junção, porque ele tem 2 junções, tá? E a simbologia que a gente usa para o transistor é essa aqui, ó. Então, a gente vai ter aqui. Tá? Então, aqui ó, é o coletor, aqui o emissor e aqui vai ser a base, tá? Aqui é uma flechinha, tá, pessoal? Então, só para vocês identificarem, né? O terminal do meio aqui vai ser sempre a base, tá? E o terminal que tem a flecha vai ser sempre o emissor. Lembrando que essa configuração NPN, vocês vão ver que vai ter a PNP também, daí só muda aqui o sentido da flechinha, tá? Ela não vai estar saindo, ela vai estar entrando, tá? Mas beleza, o que a gente tem que saber então, temos 2 junções aqui, tá? E essa é a simbologia, e agora a gente não tem ânodo e cátodo, a gente tem coletor, base e emissor. Ok? Mas vamos analisar isso, então, desenhando aqui, né, o que vai acontecer. Deixa eu já falar algumas coisinhas para vocês antes de eu, só para vocês entenderem o porquê. Basicamente, o transistor ele pode funcionar de 3 modos diferentes, tá? Ou ele vai estar em corte, ou ele vai estar em saturação, ou ele vai estar na região ativa, tá? Então, são esses 3 modos de funcionamento. Deixa eu mostrar a minha apresentação para vocês. Talvez fique
melhor e depois eu desenho aqui, tá? Então, beleza, a gente viu aqui, né, NPN ou PNP, tá? Agora temos duas junções, então. Só para mostrar, então, como a gente tem, né, como é o encapsulamento desse dispositivo. Se a gente fosse, por exemplo, para o laboratório, né? Ó, agora ele vai ter 3 terminais. Esse aqui é um dos modos que a gente encontra ele, tá? Então, aqui temos, né, o componente que a gente utilizaria no laboratório. E só para vocês verem uma coisa, tá? Isso é mais curiosidade, então, que o diodo, então, né, tanto a camada P quanto a N, né, eles tinham o mesmo tamanho, tá? E aqui no transistor ele não é mais o mesmo tamanho, tá? Vejam que a base aqui, né, ela é bem menor que o emissor e o coletor, tá? Então, as camadas, elas não são do mesmo tamanho. Bom, aqui está fazendo a comparação, então, ó, com o diodo, né, que tinha a camada P e a N, essa era a simbologia, tínhamos o ânodo e o cátodo. E aqui os transistores, ó, pessoal, aqui como eu desenhei para vocês, então, ó, o NPN, tá vendo, ó, aqui onde tem a flechinha é o emissor, e só para vocês verem que o lado PNP, então, né, o transformador PNP, que daí só muda as camadas aqui, ó, a flechinha daí tá entrando ali, tá? Que beleza, agora eu vou explicar para vocês, então, né, como é o funcionamento do transistor, tá? Vocês lembram que eu falei que ele tem 3 modos de funcionamento, então, tá? De corte, de saturação e ativa. Eu não sei se vocês olharam o videozinho que eu mandei para vocês, né? Eu deixei lá no Google Classroom alguns videozinhos falando sobre o transistor, tá? E ele já falava, então, sobre essas regiões de operação, tá? E a gente pode fazer uma analogia, então, com uma torneira, tá? Então, vejam, corte, saturação e ativa, tá? Então, eu vou escrevendo aqui. A região de corte do transistor, deixa eu ver aqui. Seria quando a gente tivesse uma torneira fechada, então, tá? Tá, assim, o que controla essa torneira? Pensem que a base do transistor, então, tá, a gente tem, ó, o transistor aqui, né? Coletor, base e emissor. Quem vai controlar tudo vai ser a nossa base. Então, pensem que aqui na base seria como se a gente tivesse uma torneira, tá? E essa torneira, então, vai controlar o fluxo de água aqui, ó, entre coletor e emissor, tá? Na região de corte, a gente tem uma torneira fechada, tá? O que isso quer dizer? Que aqui, ó, entre coletor e emissor, tá? Coletor, emissor, ó, a gente vai ter um circuito aberto, tá? Então, ou seja, não vai passar corrente aqui, tá? Então, essa seria a nossa região de corte, tá? Um circuito aberto, ok? A próxima região seria a região de saturação. Na região de saturação, vocês podem pensar que a nossa torneira, que no caso aqui é a base, ela vai estar completamente aberta. Então, pensem que uma torneira completamente aberta, né? Não interessa o fluxo de água que vai estar ali, né? Tudo ali vai estar passando. Então, quando a gente tiver aqui o caso de saturação, que seria a nossa torneira aberta, a gente teria aqui, ó, um curto, tá? Um curto entre coletor e emissor, tá? Então, ia estar passando aqui, né, o valor de corrente que quisesse, tá? Pense que torneira aberta. Então, corte, torneira fechada, não tá passando nada, circuito aberto, saturação, torneira aberta, tá? Tá passando toda a corrente aqui, tá? A gente tem um curto entre coletor e emissor. A outra região é a região ativa. Então, na região ativa, agora sim a gente está controlando essa válvula que é a nossa torneira, tá? Então, é como se a gente pensasse aqui, ó, aqui está o coletor, e aqui está o emissor, tá? E aqui a gente tem a nossa base. Então, né, pense que a gente está girando a torneira e a gente vai conseguir controlar, então, de acordo com a base aqui, tá? Qual vai ser a corrente que vai passar aqui entre coletor e emissor. Então, é mais ou menos como a gente fazer uma analogia que a gente vai ter uma resistência aqui entre coletor e emissor, tá? Se a gente controlar, então, o valor dessa resistência, né, a gente vai conseguir controlar a corrente que vai passar por aqui, tá? Então, lembrem, corte, circuito aberto, saturação, circuito fechado, né, um curto-circuito, e região ativa, que seria como se a gente tivesse um resistor, tá? Então, aqui a gente tem o controle dessa corrente que vai passar por aqui, tá?
E todo esse controle, né, tanto se a gente vai ter, então, corte, saturação ou região ativa, é feito aqui pela base, tá? Mas vamos entender por que, tá? A gente consegue ter esses 3 modos. Então, vamos lá. Deixa eu... Aqui. Tá, a gente viu que a gente tem, então, né, 3 materiais semicondutores, tá? NPN. No P, que a gente viu antes, né, a gente tem um excesso de lacunas. E nos lados N, então, a gente tem um excesso de elétrons, tá? Ok. Pensem, então, olha só, se a gente pudesse pensar, né, fazer uma analogia, a gente pode pensar que daqui para cá a gente tem um diodo. Eu vou desenhar aqui, ó. Pensem, então, aqui, ó, a gente tem, né, o nosso transistor, né? Coletor, base e emissor. Tá? Lembrem aqui, ó, coletor, base e emissor, tá? Ó, vejam, aqui a gente tem uma junção PN, né? Então, aqui, ó, da base para o coletor a gente tem uma junção PN e da base para o emissor a gente também tem uma junção PN, né? Então, é como se a gente tivesse um diodo daqui para cá e também um diodo daqui para lá, tá? Então, se eu redesenhar o meu circuito aqui, ó, eu vou ter um diodo entre a base e o coletor, ó, entre base e coletor eu tenho um diodo e eu tenho outro diodo aqui, ó, entre a base e o emissor. Vocês estão vendo? Então, eu também poderia representar o transistor assim, tá? Como 2 diodos, tá? Por quê? Porque a gente tem 2 junções PN aqui. E a gente sabe que uma junção PN equivale a um diodo, tá? Agora, vejam. O que eu vou fazer agora, eu só vou desenhar o nosso transistor aqui. Então, NPN, coletor, emissor. E aqui a gente sabe que tem a base, tá? E eu vou polarizar agora ele só para vocês entenderem. Eu vou deixar esses dois aqui também, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês verem. Então, lembrem, o P aqui, né, temos excesso de lacunas, e nos lados N temos um excesso de elétrons, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou colocar uma fonte de tensão aqui, ó. Entre a base e o emissor, tá, pessoal? E olha só, eu vou colocar, então, o positivo aqui e o negativo aqui. Se a gente pensasse só nesse diodo aqui de baixo, ó, porque tá vendo, ó, eu tô aplicando uma tensão entre a base e o emissor. Então, seria, né, entre esse circuito aqui, tá? Desse modo que eu apliquei lá, ó, o meu circuito, ele, né, esse meu diodo aqui, ó, ele estaria diretamente ou reversamente polarizado? Pensem, né, que é como se eu estivesse aplicando, então, ó, uma tensão positiva aqui e negativa aqui. Esse meu diodo de baixo, ele estaria polarizado diretamente ou reversamente? E aí? A gente acabou de ver, né, como funcionam os diodos, então acho que vocês sabem, né? Se eu só aplicar, então, o positivo, que nem se fosse um diodo no ânodo, né, e o negativo no cátodo, a gente estaria polarizando o diodo de que maneira? Isso, né? Então, vejam, porque aqui, ó, aplicando o positivo aqui, a gente está repelindo essas cargas, né? E aplicando o negativo aqui, a gente também está repelindo. Então, a gente está fazendo com que eles venham aqui para o meio, né? Bem para a junção. Isso vai propiciar, então, né, a passagem de corrente aqui, tá? Então, aplicando o positivo aqui na base, né, e o negativo lá no emissor, né, a gente vai conseguir, né, vai propiciar aqui, então, a passagem de corrente por aqui, tá, pessoal? Então, com isso, né,
a minha junção ali, ó, base emissor, estaria diretamente polarizada, tá? Passaria a corrente por aqui. E eu não sei se vocês lembram disso da eletrotécnica, mas vocês lembram que o sentido da corrente, ele é contrário ao sentido dos elétrons. Não sei se vocês lembram disso, mas, por exemplo, se a gente diz que a corrente, né, tem esse sentido, os elétrons estão indo no sentido contrário, tá? Então, aqui, ó, se a gente pensar, né, que a corrente está passando aqui, ó, né, a gente teria elétrons nesse sentido contrário, tá? Os elétrons estariam passando daqui para cá, tá? Do emissor para a base. Tá? Ok. Beleza. Deixa eu melhorar aqui. Bom, a gente viu, então, que a gente tem um diodo entre coletor e base e outro diodo entre base e emissor, né? E a gente viu, então, que se a gente aplicar uma tensão positiva aqui, né? Entre emissor e base, né? A gente vai propiciar a circulação de corrente aqui ou a circulação de elétrons aqui para cá, né? A gente vai ter elétrons passando, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou, aqui no coletor, tá? Eu também vou aplicar uma fonte de tensão. E agora, eu vou aplicar uma fonte de tensão, ó, que tem o positivo aqui no coletor. Tá? Então, vejam. Deixa eu desenhar as lacunas de elétrons aqui para melhorar o entendimento de vocês. Tá, beleza. Hoje a gente já viu o que vai acontecer se a gente aplicar uma tensão positiva aqui e negativa aqui, né? A gente vai propiciar, então, esse diodo aqui de baixo, ele vai estar diretamente polarizado, né? E vai, então, ocorrer a passagem de elétrons aqui. Beleza. Agora, eu apliquei, ó, uma tensão positiva aqui no cátodo, tá? E uma tensão negativa lá no emissor, tá? Vocês podem ver que com esse positivo aqui, né, no coletor, desculpa, eu falei cátodo, né? É no coletor, a gente, na verdade, estaria atraindo, né, esses elétrons para cá, certo? Só que, vocês podem ver, né, que se pensasse só nesse diodo aqui, nesse de cima, né, ele estaria reversamente polarizado. Só que o que vai acontecer? A gente já tem, deixa eu pegar outra coisa. A gente já viu que essa região aqui, ó, ela vai estar diretamente polarizada, né? Então, vai ter elétrons circulando daqui para cá, tá? Como eu tô atraindo esses menos para cá, para esse terminal aqui, tá? Quando eu fizer isso, eu vou propiciar que esses elétrons que estão vindo para cá, eles venham para cá também, tá? Então, quando eu colocar aqui, ó, uma fonte de tensão positiva aqui, eu vou propiciar o caminho dos elétrons para cá também, tá? E aí, então, vai estar conduzindo por todo o meu transistor. Lembrando que se os elétrons estão passando para cá, tá? O meu sentido de corrente é contrário, tá? Porque o sentido da corrente, o convencional, é o contrário do fluxo de elétrons, tá? Então, eu polarizando assim, o meu transistor, né, vai ter uma corrente passando daqui para cá, tá? Entre coletor e emissor, tá? Então, vai ter uma corrente passando daqui para cá. Só que lembrando, essa corrente só vai passar se eu colocar, então, né, uma fonte de tensão positiva aqui entre coletor e emissor. Ai, ficou ruim o desenho, né? Mas aqui e aqui, tá? Então, só para vocês verem mais ou menos, a gente vai vendo isso. É mais aqui os conceitos iniciais, tá, pessoal? Que a gente vai ter que ter uma fonte, então. Voltando para o transistor, tá? Ó, coletor, emissor e base, tá? A gente vai ter que ter tanto uma fonte de tensão positiva aqui, ó, entre base e emissor, tá? Quanto também uma fonte de tensão positiva aqui, ó, entre coletor e emissor, para que a gente conduza a corrente aqui por esse dispositivo, através aqui do coletor e do emissor, tá?
Isso seria mais para vocês entenderem como funcionavam as junções aqui dentro, tá? Mas vamos ver, então, como funciona em cada região. Tá, então deixa eu... vou deixar, então, ó, um transistor desenhado aqui, coletor, base e emissor. E também aqui do ladinho, só para vocês lembrarem, então a gente tem as duas junções PN, né? Então, base, coletor e emissor, tá? Vamos lá, então. Eu falei que tinha 3 regiões de operação, que eu já falei para vocês. Então, o corte. Quando o meu transistor vai operar em corte, tá? Quando a tensão na base for... Ó, pensem. Para o meu transistor operar em corte, né? Se você lembrar em corte, seria quando eu tenho a torneira fechada, tá? Quando eu tenho a torneira fechada, eu tenho um circuito aberto, tá? Então, eu vou ter um circuito aberto aqui, ó, entre coletor e emissor. Para eu ter um circuito aberto, tanto esse diodo aqui de cima quanto o diodo de baixo, eles têm que estar reversamente polarizados, tá? Para eu ter o corte. Como eu faço, então, tanto para esse diodo quanto para esse estarem reversamente polarizados? Bom, é só aplicar uma tensão aqui no emissor, maior que a tensão da base, né? Vejam, se eu aplicar uma fonte de tensão aqui, ó, então com um positivo aqui e um negativo aqui, ó, pensando só nesse diodo, né? Ele vai estar reversamente polarizado, tá? Então, beleza. Se a tensão aqui no E for maior que a tensão aqui na base, né? Esse diodo vai estar reversamente polarizado. A mesma coisa aqui, tá? Eu também tenho que ter esse diodo aqui reversamente polarizado, tá? Esse diodo que tem entre a base e o coletor, tá? Então, eu também, né, vou aplicar aqui, ó, uma tensão, então, com o positivo aqui no coletor e o negativo na base. Então, para eu ter o meu diodo, o meu transistor operando em região de corte, tanto a tensão no emissor tem que ser maior que a da base, quanto a tensão no coletor tem que ser maior que a minha tensão de base também. Então, se eu der um circuito para vocês, tá? Com essas duas condições, né? Tanto a tensão no emissor quanto a tensão no coletor sendo maiores que a tensão da base, vocês sabem que ele vai operar na região de corte e que ele vai ser igual aqui, então, a um circuito aberto. Ok. Bom, a outra região que eu falei, que era a região de saturação. Lembram que daí era um circuito fechado? Que daí, então, a torneira está toda aberta, né? Então, tudo que estiver vindo ali vai estar passando. Então, vou escrever SAT aqui, né? Que seria o nosso circuito, curto-circuito entre coletor e emissor. Aí, vejam o que a gente tem que acontecer, tá? Tanto esse diodo aqui, quanto esse aqui, eles têm que estar diretamente polarizados, tá? Então, vejam, para esse diodo aqui, ó, estar diretamente polarizado, eu tenho que aplicar uma tensão assim, né? Positivo no ânodo e negativo no cátodo, tá? Ou seja, a minha tensão, né, na base tem que ser maior que a tensão no emissor. E para esse aqui estar diretamente polarizado também, a mesma coisa, né? Eu tenho que aplicar, então, uma tensão positiva aqui na base e negativa lá no cátodo, né? Pensando só nesse diodo aqui, tá? Então, ó, aqui também, né, minha tensão na base tem que ser maior que a tensão no coletor. Tá? Então, vejam, quando vocês tiverem essas duas condições, né, a tensão na base for maior, tanto no emissor quanto no coletor, a gente vai ter o transistor saturado, tá? Ou seja, uma torneira aberta, tá? Toda corrente que tiver ali vai estar passando, tá? A gente pode interpretar o circuito, então, como sendo aqui um curto. E a outra nossa região é a região ativa, né? Deixa eu apagar aqui. Que foi o que eu mostrei para vocês agora, quando eu mostrei ali as camadas, tá? As camadas e o que ia acontecer dependendo das fontes, tá? Então, na região ativa, que seria, né, como se a gente tivesse aquele resistor ali entre coletor e emissor, que através aqui da base a gente vai conseguir regular, o que vai acontecer? Vai ser aquela condição que eu tinha antes, né?
a minha tensão na base vai ter que ser maior que a tensão no emissor. Então, esse diodo aqui de baixo, ele tem que estar diretamente polarizado, tá? Então, a minha tensão aqui na base, tá? Vai ser maior que a tensão no emissor. Porém, a tensão aqui, ó, entre coletor e base vai ser maior, tá? Então, a tensão no coletor vai ser maior que a tensão na base, que daí é o princípio de funcionamento que eu expliquei para vocês ali com as junções, tá? Mas só memorizem agora, então, tá? Quais são as condições de tensão que a gente vai ter, e dependendo de cada condição, né? Se o nosso transistor vai operar na região ativa, que daí é como se a gente tivesse um resistor aqui, que a gente vai estar controlando essa corrente que vai passar entre coletor e emissor através da nossa base. Região de corte, que daí, né, a gente vai ter um circuito aberto, região saturação, um curto-circuito, tá? 3 regiões de operação, dependendo dessas tensões, então, aplicadas tanto no coletor, quanto na base, quanto no emissor. E a gente pode fazer um gráfico disso também. Então, vou fazer um gráfico assim, ó, pessoal. Aqui a gente tem base, coletor e emissor, tá? Eu vou chamar essa corrente que passa aqui, tá? De corrente de coletor, ok? E eu vou chamar essa tensão, ó, daqui para cá, tá? Desse ponto aqui, ó, para esse, tá? De tensão coletor-emissor, tá? Só para vocês lembrarem, ó, a gente também tem uma tensão aqui, ó, entre base e emissor, tá? Essa tensão entre base e emissor vai ser de 0,7 volts. Por quê? Vocês lembram que a gente tem um diodo aqui entre base e emissor? Então, se esse diodo, né, se esse transistor for construído de silício, então, essa tensão entre base e emissor vai ser de 0,7 volts, tá? Porque que nem é uma junção PN, né, a tensão de Weyl ali daquele diodo, tá? Mas vejam, então, ó, aqui a gente está chamando esse de VCE, tá? Que é essa tensão entre coletor e emissor, tá? E eu estou chamando aqui, ó, dessa corrente que passa aqui, ó, de IC, tá? A corrente de coletor. Eu acho que a minha câmera parou. Aqui voltou. Tá? Eu vou fazer um gráfico aqui, então, ó, da corrente do coletor pela tensão coletor-emissor, tá? Então, vejam que a gente tem a corrente do coletor, ou seja, a corrente que está passando aqui, pela tensão, né, entre coletor e emissor. Tá? Vamos lá. O que vai acontecer no corte? Lembrando, no corte a gente tem um circuito aberto, tá? Num circuito aberto, lembrando, não passa corrente, tá? Então, num circuito aberto, a minha corrente vai ser zero, tá? Então, vejam, no circuito aberto, a minha corrente vai ser zero, tá? Não interessa o valor de tensão que eu tenho entre coletor e emissor, não vai estar passando corrente, tá? Então, essa linha aqui em vermelho está representando a minha região de corte, tá? Nesse meu gráfico de corrente no coletor por tensão entre coletor e emissor, essa minha linha aqui tá representando a minha tensão, desculpa, a minha operação em corte, tá? Por quê? Porque a gente não tem corrente. Já quando o meu diodo estiver em saturação, tá? Lembrem que a gente teria como um circuito aberto, tá? Ou seja, então a gente não teria tensão e a nossa corrente seria, né, o valor que a gente quisesse. Claro que a gente não é que a tensão vai ser zero, tá? Vai ser um valor, mas vai ser muito pequeno, seria como um circuito aberto. Tá? Então aqui seria a nossa região de saturação. Tá? Que até a gente chama aqui ó, de VCE de SAT. Tá? Porque até o valor de tensão que a gente aplicar aqui ó, entre coletor e emissor, então vai ser a nossa região de saturação. E o resto para cá vai ser a nossa região ativa. Tá? Então, essa seria a curva, né, característica do nosso transistor, tá? A gente vai ter aqui, então, né, um valor que vai estar na região de saturação. Tá? Então, nesses primeiros valores de corrente aqui, né, para cá dessa linha, né, a gente vai estar, então, na região de saturação. E para cá a gente vai estar na região ativa. Tá?
Então, essa é a curva característica do nosso transistor. Se vocês pensarem, tanto quanto o diodo for um circuito aberto, quanto ele for um curto, ele tem uma operação como chave, né? Vocês pensem no diodo também, né? Pensem no diodo. Quando o diodo está reversamente polarizado, é como se a gente tivesse um circuito aberto, né? Não vai passar corrente. Então, ele é como se fosse uma chave, um interruptor, só que nessa configuração o interruptor está aberto. Já quando está na região de saturação, a gente tem o curto-circuito, que é quando o diodo estaria diretamente polarizado, tá? Quando o diodo está diretamente polarizado, a gente pode sim representar ele por um curto-circuito, né? Claro, isso idealmente, né? Real tem uma queda de tensãozinha ali, lembra que é a tensão de joelho, tá? Então pense, tanto em saturação quanto em corte, seria como se a gente tivesse um diodo, ou como se a gente tivesse um interruptor, né? Uma hora está aberto, uma hora está fechado. Então, quando a gente escolher utilizar o transistor em saturação ou em corte, a gente vai ter aplicações do transistor funcionando como chave, tá? Porém, se eu quiser, né, operar na região ativa, daí eu vou poder utilizar ele tanto quanto fonte de corrente, tá? Porque daí eu posso escolher, né, o valor de corrente que eu vou querer que passe por ele, quanto como amplificador, tá? Porque lembrem que é a base que controla aqui, tá? Então, dependendo da corrente que eu injetar aqui na base, tá? Eu posso escolher esse valor de corrente que vai passar pelo coletor, tá? Então, eu posso, né, tanto operar aqui como uma fonte de corrente, quanto também quanto um amplificador. E aí que o transistor é utilizado. Então, vejam, o transistor, né, pense, no diodo a gente podia utilizar o diodo só como chave, né? Ou só aberto ou fechado. Aqui no transistor a gente pode utilizar ele aberto, fechado, ou para amplificar, né? Ou para controlar esse valor de corrente que vai passar por aqui, que daí seria na região ativa, tá? Que daí depois a gente vai ver os modos de operação dele, tá? Como a gente pode utilizar, o que circuito a gente vai utilizar. Mas o transistor, né, ele é muito utilizado também como amplificador de corrente, tá? Seja amplificador de som aí, por exemplo, até a gente pode utilizar o transistor para amplificar um sinal. E daí, quando a gente for utilizar ele como amplificador, tá? Tem que ser aqui na região ativa, tá? Que aqui, tanto em saturação quanto em corte, ele só funciona como chave daí, tá? Isso são mais conceitos iniciais. Então, o que vocês têm que lembrar daqui do transistor por enquanto, tá? Semana que vem eu vou fazer mais exemplos, tá? Mostrar aí em cada modo de operação, explicar um pouquinho melhor, tá? Mas o que vocês têm que lembrar agora, então, tá? No transistor, tá? Ao contrário do diodo, a gente tem agora 3 materiais semicondutores, tá? Ou PNP ou NPN, tá? Essa é a simbologia dele, tá? E o que a gente tem aqui? Então, agora a gente tem 3 terminais, então são chamados de coletor, de base e de emissor, tá? O emissor, então, é sempre o que tem a flechinha, tá? Se a flechinha, então, tá para fora, vai ser NPN, se a flechinha estiver para dentro, vai ser PNP. A gente vai estudar em si mais os NPN, que são os mais utilizados também, tá? E que esse transistor, tá? Ele pode, então, funcionar em 3 regiões: corte, saturação e região ativa, tá? E que o funcionamento do transistor é como se fosse uma torneira, tá? Onde essa válvula, né? Onde eu ali abriria ou não a torneira, tá? Seria a base aqui, tá? Se eu quiser, então, abrir toda a torneira, né? A gente vai operar na região de saturação, seria como se a gente tivesse um curto-circuito entre coletor e emissor, tá? Se a gente fechar toda a torneira, então a gente vai estar na região de corte, tá? Que não vai passar nada aqui, né? A gente vai estar fechado, não vai passar água, então vai ser um circuito aberto entre coletor e emissor. E se eu quiser ir abrindo essa torneira aos poucos ou fechando aos poucos, a gente vai estar operando na região ativa, né? Que daí, então, ó, dependendo da nossa corrente aqui na base, tá? A gente vai controlar lá a corrente que vai passar no coletor, tá? Entre coletor e emissor. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Esses são mais conceitos iniciais, tá? Eu deixei vários vídeos lá no Google Classroom, tá? Que vocês, não sei se vocês olharam ou não, deveriam ter olhado. Mas que são vídeos bem curtinhos que vai falando tudo que eu falei aqui, tá? Vai bem explicando, né? Como é a simbologia, como é a estrutura, né, dele internamente, quais são as regiões que ele opera, né? Corte, saturação, ativa, tá? Mostra essa curva também. Ok? São mais os conceitos iniciais do transistor. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida aqui nos conceitos iniciais. Tudo certo, prof. Tá? Talvez seja um pouquinho confuso agora,
Mas é só para vocês entenderem que agora a gente vai ter mais um material, então agora a gente vai ter 2 junções, tá? E a gente pode fazer bem mais coisas agora com esse dispositivo que a gente fazia lá com o diodo, porque ele pode funcionar assim como o diodo, mas vai ter bem mais operações também. E vejam que agora é a gente que vai controlar, né? Porque é através aqui do controle dessa base, digamos, né, da válvula e dessa torneira que a gente vai ver como ele vai operar, tá? Então, deem uma olhada nos videozinhos lá, tá? E que daí semana que vem a gente já vai fazer exercícios com ele, tá? E daí eu já vou mostrar um pouquinho mais, né? Daí já vou mostrar como a gente coloca o transistor em um circuito, tá? Vou colocar as fontes de tensão, vou colocar resistores ali, tá? E daí vou mostrar para vocês as aplicações desse transistor. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar mais alguma coisa? Tá, beleza? Então tá, gente. Então, olhem os videozinhos lá, acho que vai ficar um pouquinho mais claro, e daí semana que vem a gente continua com exercícios, tá bom? Então tá, então a gente